Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Você está no Pregue Simples e hoje eu vou ajudar a descomplicar a sua pregação, porque hoje eu vou te ajudar a escolher um sermão, a como começar, como escolher um texto. Então fica comigo e vamos juntos que hoje é a primeira parte, depois vem a segunda parte. Então toca a vinheta. Muito bem, o que acontece muitas das vezes, né? A gente tem medo de... Nós temos medo de pregar muitas vezes porque nós não sabemos fazer sermão. Né? Muitos de nós talvez poderíamos até ter sonho de começar a pregar, mas às vezes você tem medo. Então hoje eu quero te ajudar a descomplicar esse tipo de coisa. Né? Então, o que pode acontecer? Você já pode ter passado por essa situação e pode ter ficado aflito, ou até mesmo você já pregou alguma vez, mas ainda sente que você pode melhorar, sente que você pode desempenhar alguma coisa melhor, mas que ainda não, sabe, ainda parece que não vai, ainda parece que tem alguma coisa que está enroscada. Em primeiro lugar, eu quero te lembrar do método que a gente já conversou aqui, que é o método TSI, tá certo? Que é o método texto, simples, ideia. Então é texto simples. Seu sermão precisa ser com texto simples. Você que está começando, você que vai começar, né, você precisa escolher texto simples. Eu gosto muito de pregar em texto simples também, embora às vezes acabe escolhendo outro texto e tal, enfim. Mas aí isso é uma outra história. Mas, para começar primeiro, escolha texto simples. Cara. Não dificulta, facilita. Né? Facilita para você mesmo. E independente se é texto simples, se é texto difícil, é palavra de Deus. Então você vai estar comunicando a verdade de Deus para quem vai te ouvir. Com isso não precisa se preocupar. Em segundo lugar, é o simples. Faça o simples. Não precisa inventar. Entende? Você não precisa querer ser na sua, como é que eu falo assim, na sua primeira pregação. Você ser aquele cara que manja de tudo, que arrebenta, que fala e que faz e querer imitar o pregador que você já conhece. Não faz isso, cara. Entendeu? Você não precisa disso. Então, primeira mensagem sua, faz o simples, cara. Ou no começo faz o simples. E à medida que você vai aprendendo, se desenvolvendo, aí você começa a colocar mais coisas. Tá certo? Ideia. E uma ideia simples. Você tem um texto simples, você é simples no seu desenvolvimento, e aí você desenvolve uma ideia que seja simples também. Uma ideia que seja simples. Veja, a ideia que seja simples não significa que você vai ser simplista. Não é isso que eu quero dizer. Mas uma ideia simples é que é algo que você consiga abrir o pensamento e fechar o pensamento e as pessoas vão conseguir entender, mesmo que se elas nunca tivessem te ouvido pregar. Entende? Então, não adianta, por exemplo, vamos supor, todo mundo fala e ninguém sabe, mas todo mundo fala, não, porque a física quântica. Meu, você vai conversar com alguém, você não vai chegar falando sobre física quântica. Você vai falar sobre, sei lá, o Palmeiras que não tem mundial, né? Estamos às vésperas da Copa do Mundo aí, você vai falar sobre futebol, sobre política, entendeu? Você não vai falar sobre física quântica, a menos que a pessoa seja... Né, que a outra pessoa seja um professor de física quântica ou você seja um professor de física quântica para poder resolver essas coisas, poder falar sobre isso. Mas, como não é essa situação, então você vai falar de algo simples. Fale de algo simples, fale de algo fácil, entendeu? Esse é o melhor caminho. Método TSI, texto, simples, ideia. Entendeu? Texto simples, seja simples, simples, ideia. É por aí. Perfeito? Então, em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, você precisa escolher como é que você vai... por onde você vai começar o seu sermão? Você vai começar pelo texto bíblico ou você vai começar por um assunto? Veja, muita gente fala que é o texto que dá o assunto, né? É o texto que dá o tema, é o texto que faz isso, é o texto que faz aquilo. Maravilhoso, concordo com isso. Né? Quem defende a pregação expositiva está correto, é isso aí mesmo. Só que tem um porém. Em algumas vezes, e na maioria das vezes, nós temos aí, nós vamos pregar no domingo, em cultos de sábado, sei lá, em cultos normais, entendeu? Nada específico. Mas, às vezes,
você tem situações que são específicas. Por exemplo, um culto de Páscoa. O culto da Páscoa não tem como você não pregar sobre a Páscoa. Você pode até mudar, mas se você é o pregador que prega sempre, se você é o principal da igreja, entendeu? Aí você consegue até falar sobre outra coisa. E no final falar sobre a Páscoa e tal, mas entende? Se você for em um velório, Natal, Ano Novo, são situações que você tem que acabar pregando sobre um determinado tema. Ou então, se você for chamado para pregar numa conferência, no acampamento, no retiro, que já tem um tema, então você já tem que partir do tema. E aí, tudo bem, eu já fui pregar algumas vezes que eu parti do tema, né, para então eu escolher o texto e assim por diante e tal. E aí o texto ele tem que estar combinando, né? O texto realmente dá o tema, né? Então, mas se você sair do tema, você precisa encontrar um texto que vai corresponder ao seu tema. Se você começa pelo texto, né, no texto que você escolher, aí sim você vai ver qual o tema que ele vai falar, né? Ele vai te dizer o caminho que você vai seguir. Então, a primeira coisa que você precisa definir se você vai... É o método TSI, desculpa. Primeira coisa, método TSI, texto simples ideia. Pronto. Segundo lugar, vou começar pelo texto ou vou começar pelo tema? Entendeu? Beleza, vamos escolher. Então, vamos supor que eu vou começar aqui, eu vou montar aqui com vocês. Vou montar aqui com vocês um sermão, né? Vou começar a escrever um esboço, escolhendo o texto, tá certo? Por isso que eu já parte 1, porque a parte 2, aí eu vou fazer pelo tema, tá certo? Então, método TSI, beleza, tá feito. Segundo lugar, eu vou escolher o texto, tá certo? E o texto que eu vou escolher é ele que vai me dar as direções. Seja um texto com um versículo, com 2, com 3, com 4, que seja um capítulo, um livro, seja lá o que for. Aqui eu não estou falando sobre tipo de sermão, tá certo? Aqui eu estou falando do processo para você começar a fazer o sermão. O tipo de sermão, isso aí é em outro vídeo, tem aí no canal, se você quiser assistir, pode ficar à vontade, né? Depois que acabar isso aqui. Então, você vai fazer a leitura do texto e o contexto, e a leitura do contexto para ver para você não perder nada, para você não brisar na hora das ideias, tá certo? Eu já vou pegar o texto, a gente já vai pegar um texto, vou fazer junto com você, para que você possa ver como é que eu faço e tal, e aí poder ter ideias, né? Não tem problema, você pode ter uma forma diferente da minha, não tem problema. Então você vai ler o texto, você vai levantar o contexto, entendeu? E depois você vai fazer a divisão dos pontos, tá certo? Divisão dos pontos. E aí você vai escrever. Você vai escrever o seu sermão o máximo que você puder, colocar o máximo de ideias que você puder, tá certo? Depois você vai colocar as ideias em ordem, entendeu? E então você vai treinar em casa. Ou então você vai passar para alguém poder ler o que você escreveu. É muito importante você escrever bem. É muito importante você escrever tudo o que você pretende falar, as ideias que você está tendo. Por quê? Porque depois disso, que você escrever essas coisas, escrever tudo, elas vão estar mais fixadas na sua memória, vai ser mais fácil. Geralmente, nas nossas primeiras pregações, quando a gente ainda não tem muita experiência, é normal você acabar esquecendo as coisas. Às vezes eu esqueço, ainda pregando já faz um tempo. Então, assim, não se preocupa. É método de segurança, entendeu? Isso vai te ajudar demais, demais. Então, escreva. E treine, né? Eu já falei em outro vídeo, grave vídeo, grave você falando. Entende? Faça alguma coisa. Mas não deixe de fazer, né, esse tipo de coisa. Passe para alguém ler, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar de enrolação aqui e vamos pensar num texto aqui. Vamos lá então, pessoal. Estamos aqui no texto, tá? Então eu vou escolher aqui 2 Crônicas 7,
e nós vamos ler a partir do versículo 10, tá certo? Então, terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa. Foram embora alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado toda a bondade de Davi a Salomão e a seu povo, Israel. Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi a sua oração e escolhi esse templo como lugar para se fazer sacrifícios. Se, por vezes, eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Olharei e ouvirei atentamente a cada oração feita nesse lugar. Pois escolhi e consagrei esse templo, onde meu nome será honrado para sempre, olharei continuamente para ele com todo o meu coração. E aí ele vai seguir. Tá certo? Então, o que acontece aqui? O meu texto principal aqui, o meu foco, é o versículo 14. Tá? Então, esse então aqui eu não preciso dele. Vamos pegar essa parte aqui, tá certo? Essa parte do então aqui, não faz tanta necessidade para a gente, né? Então, eu quero pegar só esse versículo 14, tá certo? Então, vamos dizer que eu vou fazer um textual aqui, né? Então, nós vamos trabalhar em cima desse versículo apenas, tá certo? Por que eu li um pouquinho antes, por que eu li um pouquinho depois? Para poder ficar claro que esse versículo isolado, ele não tem nenhum problema, tá certo? Então, a gente pode usar ele sem dor de cabeça, entendeu? Não tem nenhum problema que incorra nele antes e nem depois. Eu não preparei nada de antemão. A gente vai fazer isso aqui junto, tá certo? As ideias vão fluir aqui agora. Eu só conheço o texto, porque eu estou aplicando o método TSI, texto, simples, ideia. Tá certo? Então, vamos voltar para cá. Deixa eu tirar aqui a Bíblia agora. Deixa eu me posicionar aqui melhor. Vamos lá. Deixa eu mexer aqui, rapidão. Prontinho. Aí, estou pequenininho. Vou pegar aqui agora, vou colar o texto. Então, beleza. Então, temos aqui o nosso texto. O que eu vejo aqui nesse texto de cara? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Tá. Aqui eu vejo uma coisa. Então, vou dar uma grifadinha nesse aqui. Humilhar-se, orar e buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos. Aqui eu vejo uma outra coisa. Então, deixa eu colocar uma outra cor aqui. Não, esse aqui ainda não ficou tão legal. Não, esse aqui está muito parecido. Aqui, vou colocar esse verdinho sem noção. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Então, a gente tem aqui, eu vejo aqui que temos 3 pontos aqui. Por quê? Deus está falando para Salomão, né? O povo está feliz com Salomão. Salomão está feliz porque o templo foi construído e o palácio foi construído e está todo mundo feliz, está todo mundo muito contente. E Deus vem e começa a falar com Salomão e Deus fala que ouviu a oração de Salomão. Então, esse é o começo, né? Até mesmo da fala de Deus, e para a gente poder entender o contexto. E aí Deus, ele pega e fala assim: se o meu povo, ele dá uma condição e fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, ele dá uma condição e endereça a quem é essa condição, entende? O meu povo, que se chama pelo meu nome. Ele não está aqui falando para qualquer pessoa. Já estou até desenvolvendo aqui. Ele não está falando para qualquer pessoa. Ele não está falando para todo mundo. Ele está falando para o seu povo. Tá certo? Aí, humilhar-se e orar e buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos. Então, ele dá uma condição para o povo que se eles fizerem alguma coisa, a condição é que esse povo que se chama pelo nome dele tiver essa ação. Então, Deus dá uma condição, ele pede uma ação,
E aí ele faz uma promessa. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Então nós temos 3 pontos aqui. Então vamos dividir isso aqui. Como é que eu faria? Vamos pegar aqui. Vocês estão comigo? Então deixa eu escolher. Vou escolher essa parte aqui. Se o meu povo. Tá certo? Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Em primeiro lugar, aqui, no subponto desse texto, eu vejo aqui se, que é uma condição, vou colocar uma probabilidade. Tá certo? Se, probabilidade. Nesse caso aqui, nós temos dois tipos de probabilidades na Bíblia e aqui a gente consegue ver uma delas, tá certo? Então uma probabilidade altamente possível e pouco possível. São essas duas que nós encontramos na Bíblia, tá certo? No entanto, essa probabilidade que nós estamos vendo nesse texto é uma probabilidade altamente possível, porque nós vamos ver no próximo, na próxima parte, que se o povo fizer isso que Deus está falando, se o povo obedecer, essas coisas vão acontecer. Então, é uma probabilidade altamente possível. Entendeu? Então, se é uma probabilidade, e nós temos 2 probabilidades na Bíblia, altamente possível e pouco possível. O caso aqui é altamente possível. Então, primeira coisa, beleza. Se, agora vamos lá, o meu povo. Tá certo? Então, ao pensar nessa frase, o meu povo que se chama pelo meu nome, tá certo? Lembra alguma coisa você? Lembra algum outro texto? Entendeu? Esse texto, eu tô vindo aqui de cabeça. 1 Pedro 1:9. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim que vocês possam mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu não tinha projetado. Não, está aqui, está projetado. Então, ao falar sobre o meu povo, que Deus falou lá atrás, poxa, que povo é esse? Pedro vai responder, a gente consegue fazer essa relação, tá vendo? Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, sendo assim, poxa, o meu povo aqui, que Deus está falando, eu consigo fazer uma ponte com 1 Pedro 2:9, entendeu? E dizer que esse povo são os salvos, os escolhidos, a igreja de Cristo. Veja, exatamente aqui, esse meu povo, que Deus está falando para Salomão, é o povo de Israel, tá certo? Só que nós não estamos mais no povo de Israel. Nós não somos mais o povo, nós não somos israelitas. Então, o que acontece? Para nós trazermos essa ideia, esse texto para os dias de hoje, né, esse povo são os salvos, são os filhos de Deus. Então, o meu povo, então vamos colocar aqui um adendo. Para Salomão, eram os judeus.
para nós são os salvos. Maravilha? Então, nós temos uma probabilidade, né, um se, que é de duas probabilidades na Bíblia, uma que é altamente possível e a outra que é pouco provável, pouco possível. Então, nós estamos falando aqui de uma possibilidade altamente provável, né, e Deus está falando para o seu povo. Né? Então, Deus está falando para o povo de Israel naquela época, né? E hoje, para nós podemos entender os salvos, os eleitos, a igreja de Cristo, né? Que é a igreja de Cristo invisível, que é aquela que nós não sabemos quem são os salvos, quem não são. Mas isso é para outro momento. Mas beleza, esse é o meu povo, o que se chama pelo meu nome, entendeu? A gente consegue até colocar aqui, né? Que se chama pelo meu nome, filhos de Deus. Lembra lá em Atos que o pessoal apelidou os discípulos de Jesus de pequenos cristos, né, que aí foram chamados de cristãos? Então, esse é o povo, são os cristãos, são os filhos de Deus, tá certo? Então, primeiro ponto está aqui, beleza? Então, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver se... Poxa, perdão. Eu achei que estava projetando tudo. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, pronto, as anotações que eu fiz. Então, a probabilidade, né, o meu povo, 1 de Pedro 2,9, esse povo são os salvos, escolhidos, a igreja de Cristo. Para Salomão eram os judeus, para nós são os salvos. Deixa eu colocar isso aqui assim. Beleza? Então, que se chama pelo meu nome, né, os filhos de Deus. Né? E aí a gente também pode colocar aí, né, quando o pessoal apelidou os discípulos de pequenos cristos. Então vamos lá para a segunda parte, né, que é o humilhar e orar e buscar a minha face, buscar a minha presença e se afastar-se dos seus maus caminhos. O que acontece aqui? Humilhar-se, a gente pode ter uma referência, entendeu? Da mesma coisa que Jesus fez. Por quê? Vamos lá, vamos para o texto de Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Veja, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqui, ó, tá bem legal. Filipenses 2, 7. Então, o que a gente pode colocar aqui? Humilhar-se é imitar a Cristo. Filipenses 2, 5, 2, 7. Tá certo? Então, Cristo, ele se humilhou. Então, o nosso dever é se humilhar também, é fazer a mesma coisa que ele fez. Orar. Está escrito em 2 Tessalonicenses 5,17, se não me engano, orai sem cessar. Tá certo? Então, aqui humilhar-se, o orar aqui ele tem mais a ver com questão de arrependimento, tá certo? A gente poderia até colocar esse texto aqui, mas não vou colocar isso aqui não. Eu vou colocar isso aqui como essa oração aqui como confissão de pecados, tá certo? Então dá para a gente colocar 1 de João 1, 9. Vamos ver aqui, ó. 1 de João 1, 9. Gente, eu estou fazendo tudo isso aqui, ó. É de cabeça, na hora aqui, tá? Aí, ó. Mas se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, essa questão aqui da oração, a gente tem que levar muito em conta que é um pedido de arrependimento.
é uma questão de confissão de pecados. Então, que também envolve uma promessa lá, né? Se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, é disso aqui que nós estamos falando. Por isso que orar aqui tem muito a ver com a confissão de pecados, tá certo? Buscar a minha presença. O que eu vejo aqui em buscar a minha presença? Eu lembro de Êxodo, tá certo? Então, por que eu lembro de Êxodo? Naquela passagem em que, ali por volta do 33, quando Deus fala para Moisés continuar, e Moisés fala que não sairia de lá se a presença de Deus não fosse com ele. Né? E também mostra outro texto, acho que um pouquinho antes dessa passagem, que Moisés ia para a tenda, ficava o dia na tenda, e Josué ficava à porta. E até acho que chega perto desse momento em que Moisés fala que não sairia se a presença de Deus não fosse. Moisés sobe o monte para falar com Deus, né, e o povo com medo fica lá embaixo e fala para que Moisés intercedesse por eles. Então o que acontece? O povo tinha medo, o povo não se relacionava com Deus. E aqui está a grande sacada. Né? O que eu entendo que esse texto aqui está mostrando para a gente, né, esse buscar a minha presença, seja algo que é como Deus está falando aqui, para não ter medo. Entendeu? Não fazer como o povo do Egito. Não fazer como o povo no deserto. Ou então, como Adão e Eva. Por quê? Adão e Eva, quando eles pecaram e eles perceberam que eles fizeram uma besteira, o que eles fizeram? Eles procuraram se esconder de Deus. Né? Enquanto, na verdade, eles deveriam correr para Deus. Hoje é muito fácil falar, né? Tanto do povo do deserto, quanto de Adão e Eva. Mas, para a gente poder ter uma ideia aqui. Né? Então, por último, afastar-se de seus maus caminhos. Ou seja, primeiro então ali em cima, em orar, a gente falou sobre confissão de pecados, e aqui o arrependimento, que vamos colocar aqui, metanoia, que significa mudança de mente. Quando a gente muda a mente, consequentemente, mudança de hábitos. Perfeito? Então está aqui. Maravilha? Então, vamos pegar a última parte, que é a promessa. Vocês estão comigo aqui? Estão comigo aqui. É que eu não vejo a tela, então às vezes eu fico perdidão. Eu não vejo o que está sendo transmitido. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Promessa. O que eu faria aqui? Dá para a gente desenvolver essa questão que a probabilidade, isso mostra probabilidade, promessa mostra probabilidade será cumprida. Nós vemos aqui uma aliança, né? Então, um testamento que Deus está fazendo, uma aliança com o povo, né? E restauração da terra. Isso aqui, a gente pode colocar Apocalipse 21. Por que a gente pode colocar Apocalipse 21? E aqui eu quero falar com vocês sobre isso. Muito bem. Por várias vezes nos textos proféticos, né, o povo está em pecado, né, e aí vai vir o opressor, vai vir aquele que vai dominar a nação, e aí Deus, antes que mesmo que venha, Deus levanta o profeta e o profeta fala, né, daquilo que vai acontecer, que Deus vai dar a salvação, né, do jugo. Pois bem, só que há
há alguma coisa que está sobre nós, isso desde Adão e Eva, que é o pecado. Né? Então aqui nós temos uma promessa que nós podemos entender que é uma promessa para o povo de Israel, nós podemos entender que é uma promessa para nós hoje, enquanto nós passamos por dificuldades e tal, e que Deus pode nos salvar, né, nesse tipo, e também, né, que é a promessa futura, quando a terra será toda restaurada, então nós iremos viver com Cristo na eternidade. Então nós podemos colocar esses 3 pontos para... nós podemos entender dessa forma essa promessa de Deus de restauração da terra. Então, aqui nós temos basicamente um sermãozinho pronto. Legal? O que eu vou fazer? Nesse sábado agora, eu vou lançar a minha pregação, eu vou fazer um esboço, né, um sermão em cima desse texto aqui, conforme a gente montou aqui. Se você quiser, você pode usar, não tem nenhum problema, tá certo? Se você achar interessante, se você quiser melhorar, pode melhorar, não tem nenhum problema, faça como você quiser. Se quiser me mandar também para eu poder ver, eu vou ficar muito feliz. Tá certo? Mas eu vou fazer. E aí eu vou postar no sábado. E assim que eu tiver oportunidade, assim que eu for pregar em alguma igreja, eu vou gravar ela ao vivo também, e aí eu posto também para a gente poder ver como é que ela ficou no ao vivo e a cores diante das pessoas. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Até mais, deixe seu like, comenta aqui embaixo. É muito importante saber o que você está gostando, o que você gostaria de saber, né? Que aí a gente vai desenvolvendo material aí que possa abençoar a sua vida. Beleza? Valeu, Deus abençoe.